Com 33 anos de idade, eu tive que fazer um DNA na justiça, gente. Isso mesmo, eu vou contar o babado todinho para vocês agora. Se vocês gostam do meu conteúdo, já aproveita para se inscrever, curtir, compartilhar, tá bom? Mas vamos lá, o que interessa. Hoje eu tenho 33 anos de idade, sou registrada apenas com o nome de mãe. A minha mãe engravidou de mim aos 15 anos de idade. Na época ela tinha 15 e o genitor tinha 25, então ele estava no auge da vida dele, né? Curtindo muito, aproveitando muito, acho que não estava tendo muito tempo para filho, né? Aí o que que acontece? Ele não me reconheceu como filha, não me registrou. Apesar da gente ser do mesmo local, a família dele toda ser de lá, todo mundo sabia que eu era filha dele, ele sabia que eu era filha dele, mas nunca fez questão de registrar, nunca fez questão de assumir, nunca fez questão de dar nada. E o meu avô, eu fui criada por ele. Lógico, nunca senti falta do meu genitor, porque o meu avô foi a minha referência de pai. Então, assim, eu nunca senti falta. Eu fui uma pessoa criada com um pai, que foi o meu avô, que eu sou eternamente grata a ele. Hoje ele já é falecido, né? E na época meu avô tentou me registrar, mas infelizmente não pôde. Aí o que que aconteceu? Minha mãe foi lá e me registrou sozinha, só com o nome de mãe. E isso o genitor sempre sabendo, né? Disso tudo. E todo ano ele ia lá para esse local, passava férias, festa, folia e tudo, e nunca fez questão de mim, nem questão de me dar nada. Eu também nunca, mesmo criança, eu nunca fui atrás dele, porque como eu falei para vocês, eu sempre tive uma referência de pai, que foi o meu avô, então eu não sentia falta de um pai. Lógico que eu via ele, menina, sentia vontade de falar, mas tinha vergonha. Mas enfim, o tempo foi passando, e isso foi uma coisa que nunca me incomodou, ter só o nome da minha mãe no meu registro. Nunca me incomodou, até que eu comecei a trabalhar numa empresa, aqui onde eu moro, em 2019. E de lá para cá, lá nessa empresa é feito empréstimo, feito saque de FGTS, fazer um saque de FGTS. E para fazer o saque do FGTS, era necessário um documento pessoal da pessoa que ia fazer o saque. Então, assim, eram pessoas do Brasil inteiro que faziam isso, chamava a gente no WhatsApp e a gente fazia. E eu comecei a pegar muito documento só com o nome de mãe. Vocês acreditam? Muito mesmo. Nossa, era imensa a lista de gente que fazia saque de FGTS lá, que estava registrado só com o nome de mãe. E aquilo ali, eu ficava pensando, né? Eu falei, gente, o que pode ter acontecido para essa pessoa ter sido registrada só com o nome de mãe? Será se foi a mãe que sofreu alguma violência? Ou será se são pessoas assim como eu, que simplesmente o pai não quis reconhecer? Que ele sabe que é pai, você sabe que é filho, mas ele não quis assumir esse BO para ele? Então, assim, eu sempre ficava me perguntando, e isso foi me incomodando, porque assim, eu ficava pensando, eu falei, gente, eu não tenho o nome de pai aqui, não é porque minha mãe sofreu alguma violência, alguma coisa do tipo, que graças a Deus nunca aconteceu isso com a minha mãe, mas não é. Então, assim, eu não tenho porque ele não quis colocar, mas foi me incomodando aquilo de ter só o nome da minha mãe. Eu falei, não, minha mãe não me fez com cachorro, precisou do genitor para fazer, né? Então eu quero sim o nome dele aqui no meu documento. Mesmo que eu não tenha proximidade, não tenha muito contato, mas eu quero. Aí tá, voltando à história lá atrás, quando eu tinha 19 anos de idade, ele me convidou para ir passar um tempo na casa dele. Ele mora em outro estado. Eu fui, ele falou, olha, você vai, a gente faz um teste, porque ele sempre soube, sempre teve certeza que eu era filha dele. Aí ele falou, você vai, passa um tempo, se der tudo certo, você mora lá comigo, com ele e a esposa dele. Chegando lá, eu passei só um mês. Infelizmente não deu certo, tive alguns problemas com a esposa dele, e eu voltei. Aí nesse tempo que eu passei lá, ele foi uma ótima pessoa comigo, ele veio embora. Aí vocês pensam, vocês se reaproximaram? Não, ele tipo assim, não me procurou mais, não me mandou mensagem, e eu sou aquele tipo de pessoa assim que eu também não incomodo. Se você me mandar mensagem vir até mim, beleza, a gente conversa. Não mandou mensagem, não veio, não quer contato, eu entendo o recado fácil. E assim, eu nunca vi ele como um pai. Na realidade, eu não tenho mágoa nenhuma, não tenho rancor nenhum dele. Na realidade mesmo, eu não tenho sentimento nenhum por ele. Eu não tenho raiva dele, eu acho que porque eu tive um pai, eu tive uma referência de pai que foi o meu avô. Então hoje eu não tenho raiva dele, nunca tive, não tenho raiva, não tenho mágoa. Para mim, assim, é uma pessoa neutra, eu não nutro nenhum sentimento por ele. Eu olho para ele, é como se eu estivesse vendo qualquer outra pessoa na rua. Mas enfim, a gente não manteve mais contato, ele não mandou mensagem, não me ligou, não veio atrás, e eu também não, e vida que segue.
E quando chegou nessa fase de incomodar muito o fato de não ter o nome do meu pai no documento, eu mandei mensagem para ele. Isso foi em março de 2023. Mandei um texto, falei, olá e tal, o senhor sabe que é meu pai, eu sei que eu sou sua filha e tal, eu queria ver a questão do reconhecimento, né, da paternidade. Ele, o meu genitor, é o tipo de pessoa que ele nunca fala não para você. Acredite, ele não fala. Ele te leva ali, ó, no banho-maria até tu desistir, mas ele não chega na lata assim e fala não. Gente, ele é uma pessoa tão boa de lábia, tão boa, que tipo assim, se você sentar 10 minutos com ele, filho, ele te ganha facinho, porque ele é muito bom na conversa, muito bom mesmo. Mandei mensagem, falei e tal, aí ele, Aline, a gente pode sim fazer o DNA, né? E o reconhecimento. Falei, não, tudo bem, se o senhor acha que tem a necessidade do DNA, a gente faz um DNA, porque não há dúvidas, né, de que o senhor é meu genitor. Aí eu falei, mas eu queria ver uma data para a gente conversar, né? Uma data para a gente fazer. Aí é como eu falei para vocês, ele nunca fala não. Aí ele, mas aí eu tenho que ver o negócio, por enquanto eu tô apertada, eu tô isso, eu tô aquilo, porque eu propus dele vir onde eu moro, que a gente mora em estados diferentes. Propus dele vir, eu falei, olha, às vezes é melhor o senhor vir aqui, porque eu tenho um bebê pra mim ir aí, é mais complicado, tarará. Aí ele, mas aí tá complicado pra mim financeiramente, sei o quê. Pra vocês entenderem. Ele mora no estado do Amapá, tem empreendimentos no Maranhão e eu moro no Goiás. Ele vive numa ponte entre o Amapá e o Maranhão. Vive ali. Então, ele desviar um pouco para vir no Goiás fazer esse DNA não seria sacrifício nenhum para ele, nenhum. Mas, como eu falei para vocês, ele nunca diz não e ele também não gosta de facilitar as coisas, ainda mais quando é você que procura. Aí eu falei, tá, mas me fala uma data, pelo menos, tipo em dezembro, não sei, em janeiro de 2024, uma data. Ele, não, em dezembro a gente conversa e vê o que a gente faz. Aí eu falei, não, mas eu queria uma data, né, alguma coisa assim concreta e tal. Ele, não, em dezembro a gente conversa. Aí veio com uma história de que, na época que você nasceu, eu fui mais o seu avô no cartório para te registrar, mas infelizmente não deu, porque tua mãe não estava presente, tarará, tererê. Realidade, ele nunca quis me registrar, porque ele sempre teve contato comigo, ele sempre soube onde eu estava, ele sempre soube de tudo, e meu avô era daquelas pessoas mais antigas, orgulhosas, que tipo assim, já que ele não quer, deixa pra lá, a gente não precisa dele para criar ela. Detalhe, ele nunca me deu uma balinha, nada, nada, nada. Acho que antigamente, quando ele me via lá no interior, ele ainda fazia assim, ainda cumprimentava, falava e cumprimentava, mas registrar mesmo que é bom, nunca quis. E teve inúmeras oportunidades, mas nunca quis. Enfim, eu estou bem, graças a Deus, né? E foi coisa que passou. Aí ele não me deu uma resposta. Aí adivinha, quando foi em dezembro de 2023, no Natal, ele me mandou mensagem: Aline, Feliz Natal para você e sua família. Não tocou no assunto. Não. E lá em março de 2023, ele tinha dito para mim que em dezembro a gente conversava sobre o assunto para ver uma possível data. Não falou nada, eu também não disse nada. Quando foi em janeiro, quando foi na virada do ano, a mesma coisa. Mandou mensagem: Aline, feliz ano novo para você e sua família. Não tocou no assunto DNA. Aí ali eu entendi, eu falei, ele não vai facilitar, ele não vai querer, ele não vai entrar num acordo. Então eu tenho que tomar as minhas providências, se eu quero isso, né? Aí o que eu fiz? Fui na Defensoria Pública aqui do Goiás e falei que eu queria ver a questão do processo para entrar com reconhecimento de paternidade. A Defensoria Pública do Goiás falou que, como ele morava no Amapá, o processo tinha que correr lá, mas que ia solicitar a defensoria de lá que me atendesse online. E foi o que aconteceu. Aí eu abri o processo lá e ele foi intimado. Aí quando ele foi intimado, ele veio falar comigo, né? Ele, Aline, mas a gente ia fazer e tal. Eu falei, não, tudo bem, a gente continua, a gente vai fazer, só que agora na justiça, né? Beleza. Ele também, eu acho que ele não ficou chateado, né? Pelo menos o jeito dele eu acho que não ficou, mas também se ficou, lamento. Aí eu fui intimada a ir lá fazer o DNA, mas foi quando eu engravidei da minha bebê. Podia fazer o DNA no momento, porque aí o DNA era um pouquinho mais complicado, né? Não é só tirar o sangue, né? Porque tinha o DNA dela também. Aí eu mandei lá a solicitação para lá, para a Defensoria Pública, falei que eu não poderia naquela data fazer o DNA, porque eu estava grávida. Aí eles me pediram uma ultrassom da neném, eu fiz, mandei e o juiz prorrogou. Aí quando foi agora em
Fevereiro de 2025, saiu de novo para eu ir lá fazer o DNA. Aí foi quando eu fui, eu e a minha neném. Chegou lá, ele me recebeu, me recepcionou muito bem. A gente foi junto fazer o DNA e tal. Os dias que eu passei lá, sempre estava lá comigo. Eu também não posso falar nada dele em relação a isso. Mas facilitar a minha vida, ele não facilita. Além de nunca ter me dado nada, né? Porque ele é igual como eu falei para vocês, nunca me deu uma balinha. E poderia sim ter facilitado a minha vida e ter vindo aqui no Goiás. Mas nunca facilita, né? Aí eu tive que ir lá deixar um filho meu aqui, que eu tava com, tenho dois, né? Deixar um aqui com o pai e uma babá, e ir lá com a minha bebê. Teria facilitado tanto para mim ele ter vindo aqui, mas para que facilitar se pode complicar, né? Aí eu tive que ir lá com a minha bebê, cheguei lá, ele me recepcionou, a gente foi, fez o DNA e tal, e eu vim embora. Aí agora, esses dias atrás, saiu o resultado do DNA, que já era o que todo mundo sabia, positivo. E saiu a sentença, agora o juiz vai só intimar o cartório onde eu fui registrada para alterar o documento. Aí daqui uns dias eu vou mudar meu nome, entendeu? Então, assim, foi correria, foi complicado, foi uma coisa assim, que todo mundo já sabia o resultado, mas é aquela coisa, se pode dificultar, para que vai facilitar, né? Aí os dias que eu tive lá, a gente conversou bastante. Como eu falei para vocês, ele é uma pessoa neutra para mim. Eu não nutro nenhum tipo de sentimento para ele, nem ruim nem bom. Eu não tenho nenhum tipo de sentimento por ele, nem ruim nem bom. Só que aí é como ele falou. Ele disse assim: "Ai, Aline, porque a gente pode simplesmente ser amigo e quem sabe com o tempo pode nascer um sentimento de pai e filha e tal". Eu falei: "Tá, tudo bem, mas assim, a gente é muito parecido, sabe? É dois, sabe aquela história, dois bicudos não se beijam? É eu e ele, sabe? Então, assim, a gente conversa, mas não é aquela coisa, sabe? Vez ou outra ele me manda mensagem, eu também mando, às vezes quando eu lembro eu mando, mas é aquela coisa assim que eu tenho assim um sentimento, não, da minha parte, né? Não tem um sentimento, um carinho, uma coisa, quem sabe daqui a um tempo, mas hoje não tem. Então, assim, um sentimento, um carinho, alguma coisa do tipo. Não, eu acho que é porque eu sempre tive aquela imagem de pai, que foi o meu avô. Então, para mim, ele é um estranho. É uma pessoa desconhecida, o que não pode, o que com o tempo pode ser mudado, né? Mas hoje, para mim, é uma pessoa distante. Então, assim, foi isso que aconteceu comigo. Aí eu tive que viajar mais de 2.000 quilômetros com a bebê para fazer o DNA.